Tagliaferro, o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF? Tenho falado com demais parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Confirmo sim, e de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Qual era o critério usado para definir o que era desinformação, Tagliaferro? Na verdade, não existia nenhum critério, não existia nenhum monitoramento, encaminhavam, né? Ele encaminhava os seus juízes auxiliares, que por vezes encaminhavam para mim, que ele queria relatar e o que ele queria derrubar ou o que ele queria punir. Não existia critério, existia a vontade dele. Ou seja, era um critério muito mais pessoal do que processual. Depende de quem estava falando o que era incluído, né? É isso que eu estou entendendo. O senhor pode me confirmar? Exatamente. Era tudo de cunho pessoal. Obrigado. O senhor presenciou discussões de Alexandre de Moraes ou das equipes subordinadas a ele sobre o risco dessas práticas serem vistas como censura, perseguição ou delituosas? Ou seja, alguém que participava desses gabinetes paralelos, desse verdadeiro gabinete de ódio, tinha medo disso explodir um dia e de serem responsabilizados e serem acusados de censuradores ou perseguidores? Sim. Existem áudios, existem conversas no meu telefone que mostram uma certa preocupação do Ayrton Vieira com base no que a Cristina pedia, e até conversa minha que eu publiquei no meu Instagram, onde muda-se a regra da forma que vai agir, STF e TSE. Mas assim, existem áudios que falam que vamos mudar a estratégia justamente porque isso pode gerar um grande problema o ministro lá na frente, a coisa está tensa, estão todo mundo de olho nele. Não só isso, mas se eu não me engano, teve um outro áudio do qual o Ayrton Vieira fala claramente que o ministro sabe das consequências, mas que infelizmente não tem o que fazer, porque quem assina é ele que resolve entre grupos. E é interessante dizer, aproveitando o gancho, que um desses grupos era o grupo da UFRJ, tá? E se eu não me engano... Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, tinha da GV, tinha de várias universidades. E neles atuava, inclusive, a atual diretora da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro. Eu tenho aqui conversas no quais ela me envia, no meu privado, diversos monitoramentos que eles faziam de grupos de direita para que fossem atuados. Um grupo de universitários organizados para levantar e ajudar o Alexandre de Moraes na defesa da democracia, isso? Universitários pró-Lula. É claro. Se tivesse um grupo de universitários pró-Bolsonaro fazendo isso, qual ia ser a reação? Esses seriam presos. Mas vamos lá. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tinham ciência da existência desses procedimentos paralelos de perseguição política, bem como desse grupo de WhatsApp chamado audiência de custódia? Se sim, qual ou quais ministros, doutor Eduardo? Sim. Tinha, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, até por aqui no WhatsApp, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, todos sabiam. Era uma coisa, como eu vou dizer, de conhecimento de todos, para fim de investigação e encaminhamento lá, sei lá, de intimações, mas nunca foi público. Então, eu tornei público agora. Então esse pessoal dessa militância de universidades que auxiliava, eles pegavam dados abertos, é isso? Eles iam atrás dos perfis dos brasileiros para ver se criticava o Bolsonaro, o Lula, o Bolsonaro, se era de direita, é isso? Exatamente isso. De fato, não foi somente no caso dos empresários e nem somente no caso de Jair Messias Bolsonaro. Todos os casos de perseguição começaram com a inversão do rito, né?
Ele não começa com uma investigação, com uma denúncia. Ele já começou com um julgamento. Ou seja, Alexandre de Moraes já tinha em sua mente o planejamento de tudo que ele queria. Aqueles alvos já estavam sentenciados. Então ele só precisava o quê? Montar todo o rito dentro teoricamente, de um possível processo legal para que ele executasse a sua vontade. Com relação à sua última pergunta, sim, a gente não tem mais um Estado democrático de direito, a gente já não tem mais um judiciário imparcial, um judiciário justo, nós fizemos um estado de exceção. O fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Você pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra, na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23 de 8 de 2022, né? Que tá bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Tá aqui, tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo, eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó, mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momente, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, com todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, desculpa, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento, que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira. Isso aqui é a cronologia, tá? Isso é a cronologia que eu apresentei aos senhores agora. E tudo isso tá aqui, ó. Tá aqui dentro, ó. Olhem as datas, tá? 26 de agosto, tudo, olhem as datas. Tudo que a mim foi passado, tá? Referente às buscas e apreensões. Mas assim, é uma situação gravíssima e não tem como contestar. Aqui, ó, 27 de agosto, tudo. Aqui essa imagem é de conversa de WhatsApp, tá? Olha isso aqui, é absurdo. A data do grupo de WhatsApp da conversa. Aqui, eu vou abrir para os senhores, tem todas as conversas do grupo. Assim, são milhares de páginas, tá? Toda a conversa do grupo. Posterior. Então não teve nenhuma investigação. Não se sabia se, de fato, esse grupo estava falando coisas de atos antidemocráticos. Foi simplesmente pela matéria do Amado, no qual Alexandre de Moraes resolveu fazer uma busca e apreensão e pagar para ver. Todo esse material chegou posterior. Tá periciado, tá garantido, não tem o que questionar, tá? Isso ele não teve acesso justamente porque isso não tá no meu telefone, isso tá no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir para cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, para que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material. Era um material importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha luz do dia, ligava pra minha esposa e perguntava, posso voltar? Apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Aqui a data dele. E ele vai embora, ó. Vai embora. Entendeu? Vai embora. São mais de 1000 páginas de conversa. Tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. É absurdo o que foi feito. Então, se esse processo, ao qual, por infortúnio, né, por infelicidade do Alexandre de Moraes, chegou às minhas mãos, sem ele saber, por um ato de extrema confiança do Ayrton à minha pessoa, imagina os que não chegaram em minha mão de outros processos sigilosos físicos dentro do Supremo Tribunal Federal no gabinete de Alexandre de Moraes. Você imagina quanta manipulação não existe. Não se sabia se de fato esse grupo estava a coisas de atos antidemocráticos, foi simplesmente pela matéria do Amado, no qual Alexandre de Moraes resolveu fazer uma busca e apreensão e pagar para ver. Todo esse material chegou posterior. Tá periciado, tá garantido, não tem o que questionar. Isso ele não teve acesso justamente porque isso não tá no meu telefone, isso tá no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir para cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus
computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, para que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material. Era um material importantíssimo, importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha luz do dia, ligava para minha esposa e perguntava, posso voltar? Apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Ó. Vocês estão vendo? Eu estou correndo na tela? Vocês estão vendo correndo na tela ou não estão? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. Comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie imediatamente aqui para a comissão esses documentos, as providências, tanto no Supremo quanto aqui no Senado Federal. E não é só isso, né? Não é só isso, né? O link para se baixar, porque é grande, entendeu? Tem acho que 200 e poucos megas, eu talvez não consiga enviar direto. Então, se esse processo, Paulo, por infortúnio, né, por infelicidade do Alexandre de Moraes, chegou às minhas mãos, sem ele saber, por um ato de extrema confiança da minha pessoa, imagina os que não chegaram em minha mão de outros processos sigilosos físicos dentro do Supremo Tribunal Federal no gabinete de Alexandre de Moraes. Você imagina quanta manipulação não existe. Vou dizer para o senhor o que aconteceu agora, tá? Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu, que estava retransmitindo toda essa audiência aqui no Senado, tá? Ele acabou de derrubar, nesse momento, o pessoal que está trabalhando lá para retransmitir, levar essa informação pro povo. Moraes seguramente acabou de derrubar o canal no YouTube. Ele vai derrubar o de todo mundo, então. Como diria o Galvão Bueno, o Tino, sentiu. Isso aí é a prova. Ele quer calar o senhor. E o senhor está fazendo um trabalho espetacular. O Brasil recomeça hoje através do seu testemunho e das provas que o senhor está demonstrando aqui. Vários que eram produzidos, eram arquivados, eram tornados públicos para outros ministros, outras autoridades, ou eram de uso exclusivo do gabinete de Moraes? Era de uso exclusivo do gabinete de Alexandre de Moraes, o qual eu qualifico como um jogador de xadrez e não um ministro. Qual era o critério usado para definir o que era desinformação, Tagliaferro? Na verdade, não existia nenhum critério, não existia nenhum monitoramento, existia encaminhavam, né? Ele encaminhava pessoas juízes auxiliares que por vezes encaminhavam para mim, que ele queria relatar e que ele queria derrubar ou que ele queria punir. Não existia critério, existia a vontade dele. Ou seja, era um critério muito mais pessoal do que processual. Depende de quem estava falando o que era incluído, né? É isso que eu estou entendendo. O senhor pode me confirmar? Exatamente. Era tudo de cunho pessoal. Qual o papel dessa senhora Daíris Aguiar Lima nesse contexto de perseguição política flagrante no Brasil? O papel dela justamente era, por ideologia política, perseguir a direita. Se via claramente que ela era uma militante de esquerda, extrema esquerda, por sinal, e ela tinha o prazer de tentar derrubar a direita ou trazer fatos que prejudicassem a direita. Ela era secretária de transporte do tribunal e não tinha qualquer função dentro disso. E não existia só ela, não. Não sei se vocês ouviram falar da tal da bruxa do TSE, a bruxa da UNB, que é a Letícia Savanella. Vou pegar o nome dela direitinho. Essa sim se intitulava amiga da esposa do ministro. Curiosamente, ela frequentava festas que nem nós, como chefe de gabinete, ou juízes, instrutores do gabinete de Moraes, tinham acesso. E ela, sim, mandava uma chuva de pedidos, uma chuva de denúncias, uma chuva de vídeos. Ela, inclusive, enviou o grupo dos empresários no dia 27 de agosto de 2023, a qual ela deu pra gente o grupo todinho dos empresários, após a busca e apreensão. Esse fato dos empresários é um fato muito importante que mostra uma fraude processual. E mais pra frente eu vou falar aqui. O senhor, quando fala extrema esquerda, se referindo a essa senhora, a Daíris, o senhor pode dizer qual partido já teve alguma indicação de alguma tendência partidária ou relação dela? Que é o PT, é o PSOL? Que partido de extrema esquerda é esse? É o PT, mas ela é militante do PT, mas ela é uma militante, como eu dizer, com o ânimo mais exaltado, entendeu? Ela se infiltrava dentro de festas bolsonaristas. Eu até achava aquilo um absurdo. Quando eu disponibilizar aqui o WhatsApp de conversas dela comigo, vocês vão ver que a maioria das vezes eu falava, não dá, não faço PF, não sei o quê. Eu tentava de toda forma me esquivar dela, mas infelizmente ela ia para os juízes auxiliares, me entregando o material que ela passou, e eu até brincava e falava assim, isso veio por através da bruxa, né? Eu neguei para ela, mas vocês não trouxeram isso. Mas ela tinha esse hábito aí louco, né? Insano, de com as denúncias trazidas aqui pelo senhor Eduardo Tagliaferro, em especial quanto à fraude processual de Alexandre de Moraes e quanto à atuação fora do processo do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e esse relatório ser encaminhado ao governo americano para que tomem ciência
de mais violações aos direitos humanos por parte do ministro Alexandre de Moraes, para que oficialmente tenha ciência, né, de mais acusações graves contra o senhor Alexandre de Moraes e também o senhor Paulo Gonet, já que também participou, segundo aqui as denúncias, desse verdadeiro conluio para uma condenação completamente, com atuação fora do processo dos casos trazidos aqui já evidenciados, mas eu acho que é importante que isso tenha uma consequência, porque situações como essa podem ter acontecido dezenas, centenas de vezes, já que se trata de um processo físico em que foi provado aqui que não tem como se atestar se esse processo pode ter sido manipulado em outras ocasiões também. Aproveitando o momento aqui, eu preciso falar um fato de extrema importância, que todo o material apresentado a essa comissão, todo o material que eu tenho comigo, já foi entregue às autoridades americanas para que elas tomem as devidas providências com relação ao Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes e à Procuradoria-Geral da República. Então, os Estados Unidos já têm, as autoridades americanas já têm a posse desse material.